Glória a Deus. Meus irmãos, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Daqui a pouco eu leio os 3 versos que eu vou ler. Tá certo? No final, o diácono Silvio e a irmã Gracione têm 2 avisos para a igreja, tá certo? Então no final os irmãos já estejam intimados a estarem aqui. Tá joia? Cadê o Silvio? Está aí? Desculpa a nossa falha. Amém? Efésios capítulo 6. Antes de nós lermos o texto, eu gostaria de dizer algo aqui aos irmãos. Nós tivemos um seminário sobre família, o tema é família saudável, último final de semana. E eu confesso aos irmãos que eu fiquei com saudade ainda desse seminário. Deixou saudade já, né? Mal terminou e já deixou saudade. E pensando sobre isso, eu acho que o painel teve 3 temas, mas deveria ter um 4. Nós falamos sobre o papel do marido e da esposa no casamento. Nós falamos sobre criação de filhos. Nós falamos sobre o sexo no matrimônio, no casamento. Mas eu acredito que faltou a gente falar sobre a responsabilidade dos filhos. E é sobre isso que nós vamos tratar nessa noite. Para isso eu vou chamar a sua atenção para o capítulo 6 de Efésios. Nós vamos ler os 3 primeiros versos. O verso 1, o verso 2 e o verso 3. O texto sagrado nos diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Porque, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Amém? Vamos orar. Senhor, aqui está a tua bendita palavra, que nessa noite, pela tua infinita graça, como também pela tua infinita misericórdia, Pai, tu possa falar ao nosso coração. Faz isso nessa noite para o louvor da tua glória, e que no final dessa ministração teu nome seja glorificado e nós sejamos edificados pela tua infinita graça e pela tua infinita misericórdia. Amém. Eu acredito que 2 palavras resumem o dever dos filhos para com os pais. 2 palavras, mediante o texto que nós acabamos de ler: obediência e honra. Obediência e honra. E infelizmente os nossos filhos, os nossos jovens, eles têm sido ensinados por meios de comunicação em massa, por certas literaturas e por outros meios, a descartar todo tipo de autoridade sobre a vida deles. Sejam essas autoridades dos pais, sejam atividades civis, por exemplo, de professores, sejam autoridades religiosas, por exemplo, de um padre ou de um pastor. Nossos jovens têm sido ensinados, nossos filhos têm sido ensinados por diversos meios a simplesmente, irmãos, descartar todo esse tipo de autoridade sobre a vida dele e viverem segundo a sua vontade. Essa é a grande realidade dos nossos dias. Há algo interessante a dizer aqui também nessa noite. Os nossos pais, principalmente os cristãos, são instrumentos usados pelo próprio Deus para que os filhos aprendam o caminho do Senhor. Em outras palavras, o que é que eu estou querendo dizer? Que os seus pais, na realidade, são os seus cabeças. E quando eu olho para esse texto, para o verso 1, quando Paulo escreve o seguinte: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo, eu me fiz uma pergunta. Paulo está ministrando para quem? Eu creio que Paulo está ministrando para famílias cristãs, para pais cristãos, que possuem filhos cristãos, inicialmente. E sem dúvida alguma, Paulo tinha em mente que naquele lar, nesse lar que ele estava ministrando, o Espírito Santo era quem habitava, era quem ministrava, era quem derramava da sua graça sobre essa família. Mas não só isso. Eu acho que não só os casais eram crentes, ou pelo menos um dos crentes, um dos cônjuges eram crentes, o chamado casamento misto. Isso era válido também para eles. Essa palavra que eu estou ministrando nessa noite. Por que eu falo em obediência dos filhos aos pais?
Porque isso é uma lei da própria natureza. É o comportamento, irmãos, padrão seguido por toda a sociedade. Você vê filhos que obedecem aos pais, mesmo entre os pagãos. Você vê filhos obedientes aos pais nas grandes religiões, no islamismo, no budismo. O que é na realidade antinatural é os filhos desobedecerem aos pais. Isso não é natural em lugar nenhum. Mas eu gostaria de lhe perguntar, o que significa obedecer? Quando Paulo diz, filhos, obedecei a vossos pais, o que é que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte: preste atenção no que foi dito ou no que é dito por seus pais. Ou seja, não faça ouvido de mercador. Não deixe que o que seus pais digam a você entre por um ouvido e saia pelo outro. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: coloque-se debaixo daquilo que você escutou. Ou seja, quando seus pais falam com vocês, sigam as orientações deles. Obedecer significa isso, porque quando você faz isso, você está respeitando, você está os considerando, você está tratando seus pais como pessoas verdadeiramente colocadas por Deus sobre a sua vida. Mas ele diz algo mais interessante no verso número 1. Ele diz: filhos, obedecei a vossos pais em quê? No Senhor. Você poderia perguntar, você que está aqui nessa noite, dizer: por que eu devo obedecer a meu pai? Por que eu devo obedecer a minha mãe? Porque você é cristão. Porque Deus conhece o seu coração. Deus sabe o que se passa na sua mente. Por essa razão você deve obedecê-lo. Interessante isso. Mas há uma coisa a dizer aqui também nessa noite. Essa obediência, ela não é cega. Não significa dizer que tudo que seu pai e sua mãe diz para você fazer, você deve fazer. Essa obediência, ela tem limites. Mesmo pressupondo que esses filhos têm o Espírito Santo, Paulo sabia que essa obediência, ela é limitada. Limitada pelo quê? Quando seu pai ou quando sua mãe lhe der uma ordem que vai de encontro à vontade de Deus, o que você como cristão deve fazer? Na hermenêutica bíblica, a gente aprende o seguinte: quando dois mandamentos se chocam, por exemplo, a Bíblia diz que você deve obedecer a seu pai e a sua mãe, mas a Bíblia também diz que você deve obedecer ao Senhor. E quando dois mandamentos bíblicos se chocam, o que prevalece é o maior. Então, possivelmente seu pai diz alguma coisa para você que vai de contrário à palavra de Deus. Quem deve prevalecer? O mandamento maior, como está lá em Atos capítulo 5, 29. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas via de regra, eu não acredito que um pai cristão vai pedir algo absurdo para os seus filhos. Eu não acredito que alguém que é cheio do Espírito Santo vai pedir para um filho algo que não sirva para ele. Mas isso pode acontecer. Mas ele continua dizendo o seguinte, né? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. E ele diz: pois isto é justo. Isto é justo. O que significa dizer que isso, a obediência é algo justa? Paulo está dizendo que isso é apropriado. É isso que ele está querendo dizer. Isso é conveniente para você. O que não é conveniente é você desobedecer. Isso é conveniente, ou seja, está de acordo com a vontade de Deus. É interessante, irmãos, que Jesus Cristo, homem, quando veio aqui à terra, você pode ler isso lá em Lucas, capítulo 2, verso 51, a palavra de Deus diz o seguinte, que Jesus desceu com eles, com seus pais, para Nazaré, Lucas 2, 51, e era-lhes submissos. O Deus encarnado, entre aspas, o Deus criança, era submisso a Maria e a José. Você quer um exemplo maior de submissão do que esse? Eu não consigo encontrar. Mas o que nos chama a atenção aqui é que a gente percebe que até entre os animais há obediência. Até entre os animais. Os filhotes obedecem os sons
e os sinais dos próprios pais. E com base nessa afirmação que eu estou dizendo, certo autor disse o seguinte, olha, presta atenção. O fato de que o homem sabe a diferença entre o certo e o errado prova sua superioridade intelectual sobre as demais criaturas. Mas o fato de que ele pode fazer o que é errado prova sua inferioridade moral em relação a criaturas que não podem. A gente vê às vezes na própria natureza os animais obedecendo a seus pais. E também nós vemos pessoas que se dizem cristãs que não obedecem aos pais. É interessante, isso é uma questão muito particular. Eu tenho um problema muito sério com o meu nome. E vou lhe dizer por quê. Eu já disse aqui na igreja. Quando alguém me chama de Rony, eu acho que essa pessoa é alguém que me conheceu bem antes, talvez seja um amigo da infância, alguém que não sabe do meu envolvimento com a igreja. Por essa razão ela me chama de Rony. Eu não tenho nenhum problema com isso, você de ser chamado de Rony. Mas quando alguém me chama de pastor Rony, eu já sei que são pessoas do nosso convívio eclesiástico. É pessoas que conhecem um pouco da nossa história, no que diz respeito ao contexto de igreja, de vida cristã. Quando alguém me chama de Ninho, eu sei que quer meu cartão emprestado, é minha esposa. É a única pessoa no mundo que me chama de Ninho. Mas há 3 pessoas na face da terra que eu não admito que me chame de Rony, nem de você, nem de pastor, nem de Ninho. É Raíssa, Rayane e Rodrigo. Eles têm que me chamar de pai. Sabe por quê? Se meus filhos não entendem o que eu fui ou sou para eles, pai, todo desprendimento que é legítimo ter tido por eles, que é uma ordem de Deus sobre a minha vida, de ter criado, ter disciplinado, ou pelo menos tentado, ter-los admoestados, eles não reconheceram ou não reconhecem quem verdadeiramente eu sou sobre a vida deles. É ridículo um filho que chama o pai pelo nome. Cara, você, ei, ele é seu pai, ela é sua mãe, ela não é você, ela não é tu, ele é senhor, ele é senhora. Não é assim não. É a autoridade que Deus constituiu sobre a sua vida, e você tem que submeter a ela. A minha tem 95 anos, minha mãe, graças a Deus, e todos os meses eu vou prestar conta do dinheiro que eu tiro dela a ela, com os extratos. Ela diz, não precisa, mas eu devo essa honra a ela. Aí você me perguntaria, pastor, por que é justo você obedecer seus pais? Porque eles são mais velhos do que você. Porque talvez as experiências negativas que você esteja agora enfrentando na vida, seu pai, se não viveu, sabe como termina. Talvez ele não teve um curso superior, seja um batalhador ou uma batalhadora, alguém que rala logo desde cedo, clica o celular como eu, com apenas um dedo, você clica com os 2, tem mais agilidade. Mas por ele ser mais velho, ele já foi matriculado na escola da vida. Antes de você, ele conhece os atalhos, ele conhece os perigos. E por essa razão é justo você obedecê-los, porque ele tem experiência, ele sabe o que está dizendo e é para o seu bem. Isso é justo porque eles também são os mais velhos. Mas não só isso, por uma questão de gratidão. Meus queridos irmãos, manter filhos, criá-los, é obrigação dos pais, isso é verdade bíblica. Concordo plenamente. Contudo, quantos pais não fazem isso? Quantos filhos estão aí sem pais e sem mães porque não querem saber deles? Muitos. E a minha pergunta a você nessa noite é a seguinte: você já agradeceu a Deus pelo pai e pela mãe que tem? Já louvou a Deus pela forma dura, mas honesta que Ele lhe criou? Ou ela lhe criou? Com lágrimas, acordando de madrugada,
indo dormir tarde, indo com você para os hospitais, chorando, muitas vezes orando, sem dormir. Você já louvou a Deus pela vida dessas pessoas? Por noites mal dormidas, pessoas que lutou por você? Você já louvou a Deus por eles? Você já louvou a Deus pelo que você é hoje? Que você não chegaria onde você está hoje se não fossem eles? Sabe o que eu entendo, irmãos? Ninguém chega a um lugar sozinho. Muitos que aqui estão, vocês não estão na posição que estão hoje, criados, honestos, com famílias constituídas, irmãos, por mérito somente seu. Teve um alicerce, teve alguém que ralou duro, teve alguém que passou dificuldades para criar vocês. É legítimo, mas deve ser louvado também. É obrigação deles, mas deve ser reconhecido por filhos e filhas. Não seja ingrato. O que é que eu quero dizer aqui? Não precisa abrir o texto. Lá na segunda carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 3, do verso 2 ao verso 4, Paulo dá um diagnóstico sombrio da sociedade. Ele elenca ali 19 pecados que vão estar muito aflorados quando Jesus estiver próximo de voltar. E entre esses 19 pecados que ele elenca lá no capítulo 3, de 2 Timóteo, do verso 2 ao verso 4, eu destaquei 3 para a gente pensar um pouquinho aqui sobre o tema que nós estamos tratando. Primeiro dos pecados, a ingratidão. Esse é o pecado, irmãos, mais cego de todos. Porque pode ser que você não obedeça a seu pai, sendo grato a ele ou a sua mãe, porque você é uma pessoa cega. Tantos que eles fazem ou fizeram por você, mas você tem dificuldade de reconhecer. Então a ingratidão é a marca de pessoas que aprendem sempre, mas não desenvolvem. Está lá em 2 Timóteo capítulo 3, do verso 2 ao verso 4, verso 5 e verso 6. Mas não só isso, ele elenca lá também que um dos pecados, ou seja, o sombrio diagnóstico da sociedade, ela é marcada também por um pecado chamado desobediência aos pais. No meu entender, um dos sinais mais decadentes de uma sociedade é quando os filhos começam a desprezar a autoridade dos pais, porque isso gera anarquia. Mas não só isso, ele diz também o seguinte, que os homens nesse tempo serão desafeiçoados. Interessante que logo no início que eu li esse texto, eu pensei que uma pessoa desafeiçoada eram aquelas pessoas que, me desculpa o termo, né, colocava tatuagem nos olhos, colocava aqueles piercing, aqueles alargadores. Eu fazia essa interpretação, né, quando eu lia pela primeira vez esse texto, alguns anos atrás. Mas não é isso. A palavra desafeiçoado ali significa o seguinte: pessoas sem amor pela família. Eles vivem de forma ímpia, se comportam de forma como não deveria comportar, e nem se importa com as consequências que a família vai sofrer. Fazem o que fazem e não se preocupa o nome de meu pai, o nome da minha mãe, o nome dos meus irmãos vai ficar como? Tá nem aí, sem afeição natural, ou seja, desafeiçoado. Então você deve obedecer a seus pais por gratidão, porque ele é mais velho e porque é uma ordem. Mas interessante, me permita um parênteses aqui. Eu preguei domingo passado lá na igreja do Monte Castelo, e outro texto, não tinha nada a ver com isso aqui que eu estou pregando, o texto que eu preguei, e no final, quando eu terminei de pregar, o pastor de lá tem 84 anos, ele levantou-se, olhou para a igreja e disse o seguinte: irmãos, orem por mim. Eu não sei se ele está enfrentando uma dificuldade, mas ele disse: eu tenho 84 anos e eu quero continuar de pé, ore para que eu continue. E tem alguns filhos dele lá na igreja, e ele disse o seguinte: meus filhos, eu não tenho nada para deixar para vocês. Eu não tenho casa,
eu não tenho bens, eu não tenho dinheiro guardado, eu não tenho nada. Mas só uma coisa eu tenho a dizer a vocês: com relação à minha pessoa, vocês podem andar de cabeça erguida, porque eu tenho 54 anos de ministério e eu nunca envergonhei minha família. Verso 2 e verso 3. Ele diz: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Vamos parar um pouquinho aqui. Honra a teu pai e a tua mãe. O que você aprende aqui? Honrar é mais do que obedecer. Você me perguntaria por quê? Porque é possível um filho obedecer aos pais sem honrá-lo. E eu vou lhe dar um exemplo bíblico disso. O filho mais velho, ou o irmão do filho pródigo, aquele rapaz me chama a atenção, porque ele nunca saiu de casa, ele não reivindicou sua herança precocemente, ele não gastou, irmãos, o que ele tinha vivendo dissolutamente, ele nunca tirou o pé de dentro de casa, sempre estava na presença do pai. Porém, ele não tinha prazer em estar com o pai. É tanto que o pai disse o seguinte: olha, tudo que eu tenho é teu, por que tu não desfrutasse? Mesmo sendo obediente, ele não honrava o pai, porque estar na casa do pai para ele era um fardo, era algo que ele não gostava. O outro foi embora e retornou, é verdade, mas ele nunca foi embora, é verdade, nunca foi embora, nunca viveu dissolutamente. Contudo, ele não desfrutava da companhia do pai com prazer. Há filhos assim, que até obedecem, mas não honram. Eu vou dizer para você aqui o seguinte: o que seria o oposto de honrar os pais? Quando é que você não honra os pais, mesmo você obedecendo? Quando você despreza-os, quando você revolta-se contra a sua autoridade, quando você ridiculariza seu pai ou sua mãe, quando você zomba deles, quando você se comporta de forma escandalosa, ou quando você envergonha seus pais. Isso é não honrar. Não honrar é exatamente isso. Mas você me perguntaria: e então o que é honrar, pastor? Eu repito, é mais do que obedecer, porque honrar é amá-los, honrar é respeitá-los, honrar é cuidar deles. Então você percebe que honrar é mais do que obedecer. O que é que eu quero dizer aqui nessa noite para lares cristãos, para pais crentes que estão aqui e filhos crentes que estão aqui nessa noite? Presta atenção nisso que eu vou afirmar. Se o nosso cristianismo não é capaz de mudar nosso relacionamento com a família, ele está falido. Eu vou repetir: se o nosso cristianismo não é capaz de mudar o nosso relacionamento com a família, ele está falido. Falido. Interessante que Martyn Lloyd-Jones, analisando esse texto, ele diz o seguinte: olha, presta atenção por favor. Pais e filhos cristãos, famílias cristãs, têm uma oportunidade singular de testemunhar ao mundo pelo simples fato de serem diferentes. Podemos ser verdadeiros evangelistas, mostrando essa disciplina, essa lei, essa ordem, essa relação correta entre pais e filhos. Podemos ser instrumentos nas mãos de Deus para que muitas pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. O que é que ele está dizendo? Em síntese, que o nosso lar é uma forma de evangelização aonde nós moramos. E o incrédulo vai olhar para isso. É interessante que um amigo meu, ele está frequentando uma igreja aqui histórica em Campina, e em uma conversa comigo, rapidamente, ele colocou para fora tudo que ele sabe de teologia. Ele falou sobre os puritanos, falou sobre os reformadores, disse que adora sermão expositivo, e eu disse: que bom. Mas para minha
para minha tristeza, ele convive com 4 irmãos dentro de casa e nenhum fala com o outro. E agora, há cerca de 15 dias, a única irmã que ele tem, solteira, saiu de casa porque não aguenta o convívio entre eles debaixo do próprio lar. Está morando a 200 metros da casa dele. E eu me pergunto, que cristianismo é esse? Mas ele continua dizendo o seguinte, no verso 2, que é o primeiro mandamento com promessa. 2 lições eu extraio dessa parte desse versículo para a nossa vida. Primeiro, por que o primeiro mandamento com promessa? Porque esse mandamento faz parte da segunda tábua da lei. Ele é o primeiro mandamento com promessa da segunda tábua da lei. Por isso que ele diz que é o primeiro mandamento com promessa. Mas interessante, qual a lição que eu tiro para aqui, para nós? Se esse mandamento, ele faz parte do decálogo e faz, desobedecer aos pais é tão pecado quanto mentir. Desobedecer aos pais é tão pecado quanto adulterar, quanto roubar, quanto idolatrar. Mas não só isso. Desobedecer aos pais é algo muito mais grave. Eu lhe convido, por gentileza, a você voltar um pouquinho a sua Bíblia para Lucas capítulo 18. Por favor. Eu vou ler do 18 até o 20 só. Olha o que o texto diz. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. O que mais? Honra o quê? Honra a teu pai e a tua mãe. Quando eu li esse texto aqui, eu cheguei à seguinte conclusão: uma das marcas de uma pessoa salva é a obediência aos pais. Jesus deixa isso aqui muito claro. Então, com base nisso que eu estou dizendo a você aqui nessa noite, eu acho que cabe uma reflexão. Se há alguém aqui nessa noite que você é insubmisso ou insubmissa a seus pais, desobedece sempre, não os respeita, cabe uma pergunta a você: sua conversão é verdadeira? Você é convertido? Não fuja do texto, não. Cabe ou não cabe essa pergunta nessa noite? Eu creio que sim. Mas ele diz outra coisa ainda no verso 3. Agora no verso 3. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Obedecer, honrar os pais. Irmãos, ou jovens que estão aqui nessa noite principalmente. Você quer se dar bem na vida? Você quer que a sua vida dê certo? Escute seus pais. Você quer isso para você? O que o autor está dizendo aqui é que o filho obediente livra-se de grandes desgostos. Isso aqui é muito claro no texto. Ao ouvir seus pais cristãos, você não vai casar errado. Eu duvido. Se você ouvir seus pais cristãos, os desastres da vida serão minimizados. Se você ouvir seus pais, mortes serão evitadas. Eu era um adolescente, eu tinha um primo por nome Valério. Ele era um sujeito muito bonito. E a mãe dele idolatrava ele. E um dia ele foi de uma festa numa cidade chamada Ouro Branco, Rio Grande do Norte. E a mãe dele quase chorou aos pés dele para ele não ir a essa festa. E ele foi numa caminhonete. Antes de chegar na cidade, numa curva, aquele rapaz faleceu. Ele e mais 2.
A mãe dele desde esse dia pirou, isso faz algo em torno de 40 anos talvez. Nunca mais aquela mulher teve juízo, ela morreu há pouco tempo, mas morreu louca. Agora a minha pergunta é a seguinte: se aquele rapaz tivesse ouvido a mãe, esse desastre teria sido evitado? Sim, com certeza. A boca dos seus pais, eu não vou ler o texto para não me prolongar muito, mas eu vou dar a referência a vocês. Provérbios capítulo 1, do verso 8 ao verso 10. A boca dos seus pais livrará você das drogas. A boca dos seus pais livrará você do abandono da igreja. A boca dos seus pais livrará você, com certeza, das más influências. A boca dos seus pais. A voz dos seus pais livra você das seduções da vida. Não precisa abrir, meus irmãos. Provérbios capítulo 19, 26 diz o seguinte, presta atenção: o que maltrata a seu pai ou manda embora a sua mãe é filho que envergonha, é filho que desonra. Eu vou repetir: o que maltrata a seu pai ou manda embora a sua mãe é filho que envergonha, é filho que desonra. Um exercíciozinho aqui teológico para a igreja do Médici. A lei de Deus pode ser sintetizada em quantos mandamentos? Quantos? 2. Quais são? Amar a Deus e o que mais? E ao próximo como a si mesmo. Perfeito. O que a gente acabou de dizer aqui com a nossa boca? O amor não é apenas o maior do mandamento, mas ele é também o cumprimento da lei dos profetas. O amor é a prova cabal de que nós somos convertidos, porque aquele que não ama não nasceu de novo. Aquele que não ama não é nascido de Deus. Onde é que está isso, pastor? 1 João 3,14. Aquele que não ama permanece na morte. Agora uma pergunta para vocês aqui nessa noite, com base em tudo isso que eu falei agora há pouco. Existe alguém mais próximo da gente do que nossos pais? Existe alguém mais próximo da gente do que nossas mães? Acho difícil. Só quando casamos o cônjuge. Mas antes disso, não. Então, o que é que eu aprendo aqui? Um filho ingrato, ele traz vergonha à família, ele traz desonra para os pais. E maltratar os pais, abandoná-lo, é a atitude de alguém que nunca nasceu de novo. Eu sei que tem pessoas por aí que dizem que são cristãs, que se colocam em redes sociais como filhos e filhas perfeitas, mas quando vai olhar o tratamento dessas pessoas que é dispensado aos pais, faz vergonha. E eu sou sincero, eu tenho dificuldade de entender esse tipo de conversão. Tenho. Reconheço que tenho. Estou já terminando. Interessante que o pastor Ivon Marinho expôs muito bem aqui, com base na vida de Noé, né? E hoje eu refleti um pouquinho sobre Noé. Não precisa abrir. Lá no capítulo 9 de Noé, o dilúvio tem passado. E eu sei que Noé foi um sujeito de vida com Deus, de conduta ilibada. Ele era pregador da justiça. Mas depois de uma longa jornada com Deus, Noé planta uma vinha. Está lá em Gênesis capítulo 9. E Noé embriaga-se. Noé fica bêbado. E mesmo dentro da tenda dele, embriagado, ele fica nu. Está lá no capítulo 9 de Gênesis, capítulo 9 de Gênesis, verso 21. E uma coisa me chamou a atenção ali. Embora os pecados cometidos por Noé foi dentro de casa, eles foram trombeteados para o lado para fora da casa dele. E eu aprendi uma coisa lendo esse texto hoje pela manhã. Deus nunca permite que seus filhos pequem com sucesso.
Noé embriagou-se dentro de casa e se despiu dentro de casa. Mas mesmo assim aquele pecado de Noé se tornou público, porque eu repito, Deus nunca permite que seus filhos pequem com sucesso. Mas por que eu estou citando isso aqui? É porque um dos filhos de Noé, chamado Cã, de onde vêm os cananeus, ele viu Noé nu, seu pai, e bêbado. Ele flagrou o pai dessa maneira. Em vez de protegê-lo, ele expôs o pai dele ao ridículo. O que é que eu aprendo aqui com um filho dessa natureza? Que não honra, que não obedece o pai. A única coisa pior do que cometer um pecado específico é o demoníaco prazer de descobri-lo na vida de alguém e revelar seus pecados a outros. Eu não sei se há alguém aqui rico, se tem, me perdoe, eu desconheço sua riqueza. Mas eu acho que nós aqui somos classe média, não sei, talvez classe média baixa, não sei. Eu, pelo menos, sou um liso, declarado. A única coisa que eu tenho na vida, sabe o que é? O nome. Eu não tenho bens em grande quantidade, eu não tenho nenhuma riqueza, eu não tenho nem aposentadoria, nem me aposentar eu vou. A única coisa que eu tenho é o nome. E se eu perdê-lo, eu perdi tudo. O que é que eu quero dizer aqui a você que está aqui? Zele por sua família. Zele por seu nome. Zele por seus pais. Zele pelo seu testemunho. Talvez a gente esteja aqui nessa noite e seu grande sonho é se formar, se forme. Talvez seu grande objetivo na vida é ficar rico. Eu não tenho nada contra com isso. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando você casar, jovem que está aí, que ainda não tem filho, que você talvez conquistar todos os tesouros da terra, e você souber que seus filhos não são salvos, você vai dizer que sua vida não valeu a pena. Nenhum apartamento, nenhum bem substitui a salvação dos seus filhos. Eu termino de uma forma muito clara e breve, fazendo apenas 3 aplicações para vocês nessa noite. Primeira, não se deixe influenciar por pessoas que propagam a ideia de liberdade como um desafio da autoridade de seus pais. Sabe o que eu quero dizer a você, filho que está aqui, filha? Ninguém lhe ama mais do que seus pais. Ninguém. Estou dizendo na face da terra. Olha, lá em casa, quando a gente era jovem, a feira lá de casa só dava até a sexta-feira. Sábado e domingo, quando eu era adolescente, lá em casa não tinha comida. Era só bolacha creme crack com café. E pronto. O que minha mãe fazia? Ia me deixar a pé do Monte Santo, no Alto Branco, Rua José Dió, 569, próximo ao seminário, na casa da minha tia, para eu escapar. Dizendo assim: você vai comer um pouco melhor. Eu volto para lá para comer bolacha com seu pai. Quem faz isso por você? Me diga. Quando você estiver na sarjeta, quem vai te visitar? Responda. O amigo descolado, o que arranja esquema para tu, o que está te oferecendo droga, o que manda você sair daqui, é ele. Ele é o primeiro que lhe dá as costas. Segundo, aplicação nessa noite. Procure ter uma vida cheia do Espírito Santo. Abra seus ouvidos, jovens que estão aqui nessa noite. Talvez a grande dificuldade de alguns filhos a se submeterem à autoridade dos seus pais como instrumento de Deus. Sabe por que você tem dificuldade? Porque você está longe de Deus.
O grande problema de você não se submeter à autoridade de seus pais não é porque seu pai é careta ou sua mãe é careta, ou quadrado, ou ultrapassado, não. É porque você está longe de Deus. E quando nós estamos longe de Deus, nós temos essas dificuldades. Terceira e última. Coloque em dia seu relacionamento com seus pais. Quem sabe hoje, ou amanhã, se você tiver oportunidade, você não chega para seus pais e diga o seguinte: pai ou mãe, perdão por não compreender. Perdão, pai, pela rebeldia. Perdão, pai e mãe, pela falta de respeito. Perdão pelas críticas. Que Deus possa ter nos abençoado nessa noite e falado ao nosso coração. Amém? Essa é a minha expectativa.